Olá, saudações. Meu nome é Fernando. Para quem não me conhece, eu estou aqui para, durante esse nosso ano, dar aula de sociologia para vocês, tá? Além de atualidades e formação política com o professor Adriano, estou também novamente nessa frente aqui de sociologia. Me desculpe estar assim, é que aqui na minha cidade eu moro em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que está muito frio. Então, me permita ficar à vontade para passar um pouco da nossa aula de hoje para vocês, mas me permita ficar um pouco mais agasalhado, tá? Eu acho que também deve estar frio aí onde vocês estão, agora vem um tempo meio estranho, né? Caiu um pouco a temperatura, mas espero que todos vocês estejam bem, bem agasalhados e é isso, tá bom? O nosso tema da nossa aula de hoje é sobre divisão do trabalho, é um tema que caiu e cai frequentemente dos vestibulares. Eu estava pesquisando em quais vestibulares caíram, caiu no Enem de 2016, caiu na FUVEST de 2018, caiu na Universidade Federal do Ceará em 2019, caiu na Universidade Federal de Tocantins em 2015. Portanto, é um tema corriqueiro e ele trata e aborda sobre os principais sociólogos do campo, de que dialoga com essa questão do trabalho, tá? E então, primeiramente, para que a gente tenha compreensão do que é esse divisão social do trabalho, esse termo ele é encontrado em estudos oriundos de diversas áreas, tá, do conhecimento, como economia, sociologia, antropologia, história, a saúde, educação, enfim, entre outros. Portanto, ele é um tema bem transversal, tá? Tem sido utilizado com diversas variações, e vocês vão ver no decorrer da nossa aula de hoje. Porém, em termos genéricos, assim, só para que vocês tenham ciência, ele refere-se às diferentes formas que os seres humanos, ao viverem em sociedades históricas, produzem e reproduzem a vida, tá? Essas variações, elas são encontradas no termo divisão do trabalho, que é o tema da nossa aula de hoje. E ela pode ser organizada em 4 grupos, e acho que isso é bom que vocês anotem, tá? E cada uma, ela refere-se a um diferente fenômeno social relativo à forma de produzir bens e serviços necessários à vida. O primeiro, que eu acho que é bom que vocês sabem nessa questão da divisão social do trabalho, é a divisão social do trabalho ou divisão do trabalho social, tá? Primeiro. O segundo é a divisão capitalista do trabalho, tá? Ou divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho. O terceiro é a divisão sexual do trabalho, tá? E o quarto, a divisão internacional do trabalho. Então, quando a gente fala de divisão social do trabalho, ela está intrinsecamente relacionada à maneira pela qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, tá? Basicamente é isso, tá? Ela tem a intenção de delimitar as funções realizadas, dinamizar o processo de produção como um todo e, como consequência, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente, tá? Portanto, de maneira assim geral, quando a gente fala sobre a divisão social do trabalho, é de fundamental importância que a gente delimite e defina a maneira pela qual os indivíduos dentro de uma sociedade se organizam com a finalidade de produzir um objeto, produzir um produto, uma mercadoria, enfim, tá? A especialidade da função, principalmente quando se trata da estrutura capitalista de produção, transforma esse trabalhador, portanto nós, em exímio conhecedor de apenas uma parte da produção. Portanto, quando um exemplo bem básico era quando fazia carros. Então tinha uma pessoa que apertava o parafuso, a outra colocava a roda, a outra colocava o para-choque, enfim, de maneira dividida, de maneira individualizada. Portanto, um exímio conhecedor de apenas uma parte da produção. Isso dando exemplo no carro, tá?
a parte na qual ela trabalha sem muitas vezes conhecer o processo de produção por completo. Que acho que isso também é importante quando a gente fala sobre a especialização da função. Isso é o que vem a ocorrer em diversas maneiras, em diversos produtos, né, que são produzidos, tá? A repetição da tarefa torna esse trabalhador mais ágil, né, na realização dos movimentos, e por conta disso, esse trabalho na linha de produção torna-se mais rápido, tá? A divisão do trabalho, portanto, ela aumenta a produtividade por conta da redução do tempo que os trabalhadores levam para produzir uma mercadoria final, porém, em contrapartida, na maior parte das vezes, esse trabalhador não conhece integralmente o sistema de produção, já que ele torna-se um especialista em apenas uma parte dele, tá? A divisão do trabalho, também acho que é importante que vocês tenham ciência sobre isso, tem algumas características que facilitam o entendimento amplo do conceito e a relação dele e das atividades cotidianas. Dentre as mais importantes, e o que eu tenho comigo, merece destaque, e aí é bom que vocês anotem também: 1, aumento da produtividade. 2, distinção física e intelectual do trabalho. 3, venda das mercadorias por preços menores. Vide o que acontece com os produtos chineses. E 4, e o mais importante, a distinção de classes sociais. E aí eu vou começar a citar alguns sociólogos, que eu acho que é importante que vocês tenham ciência deles, que vocês se apropriem deles, que são os maiores conhecedores sobre essa questão da divisão social do trabalho. O primeiro deles é um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Ele pensa a divisão do trabalho a partir da interação social, que, por sua vez, está inserido em uma organização maior, que é a sociedade, tá? Na sua tese de doutorado, que ele chama da divisão social do trabalho, que foi publicada em 1893, o Durkheim analisa os fatores responsáveis pela unidade, estabilidade e continuidade das relações sociais no decorrer do tempo. Nessa mesma obra, o Durkheim afirma que a sociedade só existe e consegue se manter graças a um grau de consenso entre seus membros. E esse consenso social se distingue em 2 tipos de solidariedade, tá? Primeiro, a solidariedade mecânica, na qual ele fala que ela está presente em sociedades primitivas, como tribos, aldeias, agrupamentos sociais. Nessas organizações sociais, os membros compartilham os mesmos valores sociais, as mesmas crenças religiosas, as mesmas formas de organização e trabalham de forma a suprir as necessidades do grupo como um todo. Portanto, esse compartilhamento de valores, crenças e formas de organização é o responsável pela coesão social. Um exemplo são as tribos indígenas ou dos povos originários, tá? Eles são uma solidariedade mecânica, tá bom? Um exemplo básico. Um outro tipo de solidariedade que a gente encontra nesse entendimento do Durkheim é a solidariedade orgânica. Ela tem como base muito peculiar a característica das sociedades modernas, mais complexas. A ideia dele, esses indivíduos compõem essas sociedades, não compartilham das mesmas crenças religiosas, das mesmas formas de organização e nem das mesmas crenças. Cada indivíduo possui uma consciência própria. Nessas sociedades, a divisão do trabalho é evidente e crescente, o que aumenta o grau de interdependência dos indivíduos, uma vez que a dependência entre os seres sociais é grande e cada um depende diretamente do trabalho realizado pelo outro. Nesse tipo de sociedade, por exemplo, a coesão social é garantida a partir do direito, das regras e das leis. Acho que esse exemplo, esse entendimento que ele tem, todo mundo acho que já entendeu que é a sociedade na qual nós estamos regidos, que é regidos por regras, leis, atos normativos, mesmo que eles não sejam cumpridos para algumas classes sociais, como as nossas,
e que tenham entendimento sobre outras classes sociais, essa solidariedade orgânica é o que prevalece nas nossas sociedades modernas, na qual nós estamos inseridos, tá bom? Um outro cara que é muito importante, esse eu ousaria falar que é o maior expoente quando fala sobre relações de trabalho, divisão de trabalho, sobre classes sociais, é o Karl Marx. Ele tem como entendimento que essas relações sociais são determinadas a partir do trabalho, das relações de produção e das mercadorias produzidas desde as sociedades tribais até as sociedades capitalistas. Por exemplo, para o Marx, a divisão do trabalho só efetivou no momento da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Portanto, ele acredita que a divisão entre os tipos de trabalho aconteceu a partir da segmentação do trabalho na indústria e nas sociedades capitalistas. E aí ele entende que no trabalho intelectual, os trabalhadores técnicos científicos são os responsáveis pela organização do sistema de produção e pela submissão dos operários ao sistema de produção capitalista. Tá? Portanto, a divisão entre proletários e donos de um meio de produção é base para a explicação sobre desigualdade social. Esses operários, por sua vez, dedicam-se ao trabalho manual, numa relação de troca desigual com o dono da propriedade e com os trabalhadores técnicos científicos. Essa condição de trabalho dos proletários fez e faz com que eles percam a noção completa do trabalho que realizam, da importância do trabalho que realizam, e passam a viver momentos de alienação. Um exemplo são os trabalhos dos garis. É um trabalho de extrema importância para a sociedade, porém, nesse processo de divisão entre proletários e donos do meio de produção, do meio de produção social, que criou essa desigualdade social, eles são alijados do reconhecimento e da importância que eles têm, certo? Então, acho que é bom cada vez mais a gente ter a noção dessa distinção e dessa desigualdade social que há e que o Marx trabalha de maneira bem objetiva e bem importante, e eu acho que é importante vocês se aprofundarem com relação a ele. Com certeza, vocês verão, principalmente quem pretende ir para a área de ciências humanas, ou própria economia, administração aplicada, enfim, vocês vão se deparar bastante com Marx nessas questões de relações do trabalho. E o terceiro, e não menos importante também, é o Max Weber. Ele analisa o trabalho a partir da ótica religiosa, portanto, ele estabelece divisões e diferenças entre o trabalho dos católicos e dos protestantes. Para quem não sabe quem são os protestantes, são os evangélicos, tá? Na obra weberiana, a divisão do trabalho é determinada a partir das crenças religiosas que diferem protestantes e católicos. Por exemplo, no escrito dele, A Ética Protestante, o Espírito do Catolicismo, o Weber faz uma detalhada análise relacionando os protestantes ao sucesso nos trabalhos que desenvolvem na sociedade capitalista. Tá? Eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Eu vou deixar um material de apoio, como eu deixo em todas as nossas aulas, e 2 exercícios para que vocês possam fazer. Não precisa se preocupar com o tempo, tá? Façam no momento que vocês acharem, que vocês conseguirem fazer esses exercícios, mas, por favor, façam, que é uma maneira de nós entendermos se vocês compreenderam a aula de hoje, e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi uma aula um pouco mais curta, justamente para que vocês tenham ciência de como funciona essa divisão social do trabalho de maneira bem objetiva, e do que cai, do que é pedido nos vestibulares nas quais vocês vão se submeter daqui, nós estamos em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, daqui 3, 4 meses, mais ou menos, vocês vão estar se deparando com esses temas nas quais nós, professores, estamos nos debruçando para passar para vocês, tá bom? Tenham um bom restinho de semana, se cuidem, agora baixa um pouco a imunidade com esse tempo, né? Então, cuidem de vocês e dos seus familiares, e obrigado pela compreensão, pela paciência de vocês aqui na aula de hoje, tá bom? Obrigadão e até a próxima.